Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. Capítulo 27 do Evangelho segundo São Mateus. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matar. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, isto é, de Pôncio Pilatos, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então disse-lhe Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente, estamos a falar de Pilatos, Pôncio Pilatos, soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual que quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondeu o presidente e disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondeu todo o povo e disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma quena, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiram-lhe com ela na cabeça. E depois de o verem escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes,
lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também roxo os salteadores, com eles estavam crucificados, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correndo, tomou uma esponja e pôs-o em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, os com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Um pouquinho de água para lubrificar a garganta. Já perceberam que isto está... Para conhecermos toda a história da crucificação, nós teríamos que ler o registro, o complemento dos 4 evangelhos. Não vamos fazê-lo, mas podem fazê-lo em casa. É um exercício muito proveitoso espiritualmente. Nós conhecemos os detalhes acerca da morte do Senhor Jesus. Nós não vamos hoje aprofundar-nos sobre questões legais. Nós vamos falar sobre a prisão, o julgamento e condenação e a execução, a morte por crucificação do Senhor Jesus. E podemos ver este acontecimento de 2 formas. Como eu disse, não vamos debruçar-nos e aprofundar-nos sobre aspectos legais. Vamos deixar isso para os juristas e para os historiadores. Há muita coisa aqui irregular, mas não vai ser o propósito da nossa meditação. Mas o acontecimento da prisão e da morte, da condenação, do julgamento e condenação e da morte do Senhor pode ser visto de 2 formas. Uma delas é o acontecimento mais ignóbil, mais vergonhoso. Podemos olhar para este acontecimento como o acontecimento mais vergonhoso da história da humanidade. Por outro lado, também podemos olhar para este registro e para o acontecimento que envolveu a morte, o sacrifício de Jesus, como o acontecimento mais glorioso, mais bem projetado, mais bem executado da história da humanidade. Há 2 formas de olhar para isto. Nós olhamos os aspectos negativos praticados por um homem, ou olhamos para o acontecimento mais glorioso alguma vez feito na Terra, o acontecimento mais bem projetado, o acontecimento mais bem executado da história de Deus e da história da humanidade. Temos 2 formas de olhar para isto. Como é que nós vamos fazer isto? A nossa meditação hoje vai se centrar sobre os personagens, alguns nós lemos e outros estão nos evangelhos, os personagens que envolveram toda esta cena da crucificação, as pessoas, o que era a motivação. Eu quero dizer uma coisa, que todas as nossas ações, todas as nossas palavras são motivadas
por alguma coisa. Tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tem um propósito. Nós podemos nem sequer, de uma forma mecânica, nem sequer pensar nisso. Mas a verdade é que nós reagimos por tudo o que nós fazemos, tudo o que é visível, ele tem origem lá dentro. Nós falamos como falamos por causa da motivação com que falamos, por interesses. Tudo o que nós dizemos, tudo o que nós fazemos tem um motivo. E nós vamos tentar perceber qual é a motivação que envolve as decisões que são tomadas aqui em relação à morte e crucificação do Senhor. Portanto, a Bíblia fala disto, chama-lhe outro nome, a motivação com que fazemos as coisas. A motivação é a alavanca da nossa vontade. Nós agimos, mas antes, lá dentro, já funcionou alguma coisa. É a motivação com que nós dizemos, com que nós fazemos as coisas. Na família, no trabalho, nos amigos, na vida social, em tudo. Há um motivo. Nós podemos reagir, muitas das coisas nós nem nos apercebemos disso. A Bíblia chama a isso a inclinação do nosso coração. Esta coisa que nós estamos a chamar motivação é a inclinação do nosso coração. A questão é, muitas vezes, o problema está quando a nossa motivação é má continuamente. E já vamos ver, vamos olhar como o motivo com que nós fazemos as coisas, como uma alavanca da nossa vontade, e isso é uma sequência que dá origem às coisas erradas que nós praticamos e que nós dizemos. O que dá origem é fabricado lá dentro do coração. Já vamos ver o que é que isto tem a ver com as pessoas que se envolveram na morte do Senhor. Primeiro nós temos que perceber onde é que isto aconteceu. Nós estamos a olhar para a coisa mais, o acontecimento mais vergonhoso, mais ignóbil, mais que deveria envergonhar mais o homem criado por Deus a julgar o próprio Deus. Foi uma coisa tremenda. Os aspectos legais estão envolvidos, não vamos falar disso, mas vamos pensar que isto aconteceu, vamos chamar um palco, um estrado, onde estes acontecimentos decorreram. E é importante nós pensarmos nisto. Toda a cena da crucificação, ela desenvolve-se num palco, num estrado. E esse estrado é a cidade de Jerusalém. Tudo o que as colunas, vamos dizer, de sustento deste palco é toda a revelação profética do Antigo Testamento. Toda a cena está a decorrer. Então, para nós, é importante pensarmos no acontecimento mais bem pensado, mais bem projetado, melhor executado de toda a história da humanidade. Planos, todos fazemos. Deus tinha um plano. E esse plano foi executado na perfeição. O cenário desenvolveu-se sobre a cidade de Jerusalém. E tudo o que vai acontecer a partir de agora tem esses pilares que sustentam esse estrado, esse palco, onde essa cena está a decorrer, é toda a revelação profética do Antigo Testamento. São a coluna de tudo o que vai acontecendo a partir de agora. E vamos, então, pensar na motivação que estava por trás de todas as ações que as pessoas praticaram. A prisão de Jesus, começamos pela prisão de Jesus. A prisão de Jesus, do Senhor Jesus, resulta de uma traição. Nós olhamos para Judas, um homem mau. Mas quando Jesus, nós acabamos de celebrar a ceia, Judas participou em parte da ceia do Senhor. E quando Jesus disse aos grupos dos discípulos, um de vocês vai me trair, começaram os discípulos a perguntar entre si qual seria, e Jesus disse, aquele a quem eu der o bocado molhado, é esse que me vai trair. Quando Jesus diz isso, isso era um ato que era praticado para quem, uma pessoa que estivesse ali, era um sinal de honra. Quando Judas vem,
toda a cena do cenáculo decorre. Há muita coisa que acontece ali. Quando Judas vem para trair Jesus, as palavras que Jesus lhe dirige são realmente extraordinárias e só podem ser proferidas por um coração cheio de amor e compaixão. Jesus não odiou Judas porque ele o traiu. Quando Judas vem para dar o sinal aos soldados para prender Jesus, as palavras que Jesus lhe dirigiu foram estas: amigo. Amigo. Ele não disse traidor, és um homem mau, andaste comigo e agora traíste. Jesus não diz isso. Jesus vira-se para Judas e diz, nós temos isso nos Evangelhos: amigo, porque é que tu vieste? E Judas dá aquele sinal, Jesus é preso, e Judas recebe um prémio, um pagamento por esse ato de traição. Motivação de Judas. Pensamos, o que é que levou Judas a fazer isto? Por que é que Judas fez isso? Ele não estava bem, andava com Jesus, já tinha comido o pão que foi multiplicado, presenciado sinais extraordinários. Judas podia olhar para Jesus como muita gente olhou. Eu aqui não me falta nada. Jesus supre tudo. Era preciso pagar o imposto. Jesus diz a um dos seus discípulos: vai, lança a tua cana, o teu anzol, puxa, e o peixe que tu pescares, abre-lhe a boca, está lá uma moeda, vai pagar pagas o teu imposto e o meu. Havia um imposto para o templo e um imposto para as autoridades romanas. Havia 2 impostos em Israel. E Judas tinha visto isso tudo. Não estava ele bem. Qual era a motivação de Judas? Ganância. Ganância. E a ganância é, na verdade, a ganância rapidamente resvala para 2 coisas. Nós devemos ter cuidado com o nosso coração. A ganância resvala para 2 coisas: desonestidade, Judas, e deslealdade. Foram as coisas que Judas, os pecados que Judas praticou e tiveram interferência no seu coração. Ganância. Nós não somos diferentes. Nós devemos ter cuidado com o coração ganancioso, porque ele rapidamente, é só a oportunidade de ser criada, ele rapidamente resvala para desonestidade e deslealdade. No círculo familiar, no trabalho. Cuidado com a ganância. Esse foi o problema de Judas. A motivação de Judas foi a ganância. Talvez este pecado seja um dos pecados mais comuns em todo o coração humano. Ganância. Eu sou ganancioso. Vamos pedir que Deus olhe para dentro do nosso coração. Se calhar nós temos mais sinais disso do que pensamos. E a prova disso é que as nossas prisões estão cheias de pessoas com esse problema. A causa delas irem parar à prisão é ganância. E a ganância depois desenvolve-se, e todas as ações que nós estamos a ver praticadas por nós, elas têm uma motivação. Cuidado, pois, com o nosso coração. Nós não somos diferentes de Judas. A Bíblia diz-nos que o nosso coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Nós temos um coração, aqueles que são crentes, renovado pelo poder de Deus. Andamos com Deus, ou confessamos que andamos com Deus. Não havia razão nenhuma. Se nós conhecemos a Deus e professamos a Deus com sinceridade, qual é a razão para pecarmos? A pergunta é muito pertinente. Se nós conhecemos verdadeiramente a Deus e fazemos uma profissão de fé que amamos a Deus, queremos fazer a sua vontade, por que é que pecamos? Então, a cura para a ganância, ela é possível, é o mal que tem cura, e é quando nós deixamos que Deus opere no nosso coração e nos encha de plena satisfação. Nós não precisamos mais nada.
Nós cantamos Cristo e só Cristo, mas isso às vezes são só palavras, porque o nosso coração está muito distante daquilo que nós cantamos. As nossas ações traem-nos todos os dias. Nós temos muita dificuldade em fazermos, posicionarmos com a motivação correta para servirmos a Deus. Então, a cura para a ganância é a plena satisfação com Cristo. Um segundo personagem, nós não lemos esse registro, mas está logo coladinho a estes que nós lemos. Pedro, a negação de Jesus por parte dos seus discípulos, por um dos seus discípulos, Pedro, tem um motivo. Nós conhecemos a cena. Pedro nega a Jesus. E nós pensamos, já Pedro é um fraco, foi-se abaixo, não permaneceu. Qual era a motivação de Pedro? Este homem, momentos antes, com Jesus, ouviu Jesus, a oração de Jesus no cenáculo. Pai, abençoa-os, eles que sejam só um, fortalece-os no teu nome, ajuda-os a ser como eu. Está lá tudo. Pedro ouviu aquilo e depois, sou o crente mais corajoso dos discípulos. Eles podem entregar todos, mas eu não. Eu vou ficar até ao fim. Jesus olha para ele e diz: estás enganado. Estás enganado. Antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Isto é, antes de romper o dia. A prisão de Jesus foi à noite, o julgamento por parte do Sinédrio foi de noite, de manhã foi julgado por Pilatos, e às 9 horas estava a ser crucificado. Foi tudo muito rápido. E Jesus olha para Pedro e diz: tu vais me negar 3 vezes. E a gente pergunta: qual era a motivação de Pedro? O que é que estava por trás daquele ato que ele praticou? Medo. Pedro, quando se viu apertado, o medo normalmente resulta em decisões erradas. Coragem é o contrário de medo. Medo. Nós sabemos pela palavra de Deus que o medo é o sentimento mais antigo do coração do homem. O medo é o sentimento mais antigo do coração do homem. A primeira coisa que o homem experimentou depois de pecar foi medo. Eu ouvi a tua voz e assustei-me, fiquei com medo, escondi-me. E isso serve para fazer com que o homem se levante, se fugisse de Deus e se escondesse de Deus, e até hoje não tem parado de fugir de Deus. Medo. As pessoas têm medo de Deus, mas nunca se convertem, nunca se arrependem. O medo só por si não chega para salvar a pessoa. O Evangelho é apresentado, a eternidade é apresentada, o castigo eterno, a justiça de Deus é apresentada, e o homem fica com medo. Mas não se arrepende dos seus pecados e não se entrega e não confia em Jesus para a salvação. Medo é um estado de alma. Todos nós já sentimos medo. Como eu disse, é o sentimento mais antigo e mais comum no coração do homem. Afeta-nos fisicamente. Começamos a dar voltas à barriga. Perdoem, às vezes até temos rapidamente que ir à casa de banho. Ficamos todos desarranjados por dentro. Ele afeta o homem fisicamente. Afeta-lhe o raciocínio. E, na maioria das vezes, leva-nos a tomar decisões erradas. Haverá cura para o medo, segundo a palavra de Deus? Como é que isto se pode curar? Nós estamos sujeitos a perdermos a coragem. Nós muitas vezes também cantamos: a seguir-te-ei, mas depois, quando chegar a hora, é que se vai ver. Coragem. Nós temos uma guerra a decorrer. Eu aprecio muito a coragem dos ucranianos. Aprecio. Não sei se nós, como povo, estávamos dispostos a fazer o sacrifício que eles estão a fazer. Mas tomem atenção. Aquilo que está a acontecer. Eu já ouvi, vocês também ouviram, ucranianos a dizerem:
era melhor nós termos nos rendido. Evitávamos todas estas mortes. Certamente já ouviram pessoas lá nas aldeias dizer: era melhor nós termos nos rendido assim que eles apareceram e evitávamos estas mortes todas. O preço que este povo está a pagar por sua liberdade, isto pode ser uma coisa que custa muito e vai custar milhares de vidas, mas pode salvar milhões, porque nós sabemos que o sistema que está implantado na Rússia tem morto milhões de pessoas, dizimado milhões de pessoas. Eles, se dominassem aquele povo, eles iam quase exterminá-los. É o preço da liberdade. É coragem. É não ter medo. Para seguir Jesus, aquele que me quer seguir e olha para trás, isto é, tem medo, não está pronto, não está apto para o reino de Deus. A cura para o medo, ela diz na palavra de Deus que o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós só estamos dispostos a morrer por Cristo, e há leis que estão a ser implantadas no nosso país, está-se a compor rapidamente. Ontem estive no acampamento e um dos nossos irmãos diz: tem um amigo crente, vivia na Noruega, ele, a sua mulher, que era norueguesa, e 2 filhos, pediu a nacionalidade norueguesa para ele, e foi-lhe concedida a nacionalidade. Enviava os 2 filhos à escola. Na escola, em casa, um dos filhos fez uma coisa errada e o pai castigou. O miúdo foi para a escola e na escola disse: o pai, eu portei-me mal, o meu pai castigou. O Estado responsáveis chamam este homem. Eu perguntaram ao miúdo: o que é que o pai castigou? O que é que o teu pai te fez? Eu portei-me mal, mandou-me sentar numa cadeira e não me deixou levantar. Não bateu na criança, castigou desta forma: ficas ali, quietinho e não te mexes. Isso é muito comum. O Estado chama este homem e diz-lhe: castigou o seu filho porquê? Portou-se mal, eu castiguei. Qual é o problema disso? Fiz a minha obrigação. Espera aí. Você não pediu a nacionalidade norueguesa e nós não lhe demos? Constituição da Noruega. O Estado é proprietário das crianças. A Noruega. O Estado é proprietário das crianças. Você não pode tocar na criança. A criança é do Estado. E nós pensamos assim: isso é horrível. Mas é lá longe, na Noruega. Nós temos um caso em Portugal de 2 miúdos que estudam, o pai não os deixa estar. São Guimarães, que aparece de vez em quando na televisão, não os deixa assistir à aula de cidadania por causa daquilo que lhe é ensinado. Sabem o que é que o Estado disse este ano, no final do ano? Para o ano, quando começar as aulas, o Estado, durante as aulas, fica como encarregado de educação. Isto é em Portugal. Isto está a acontecer em Portugal. Na Noruega já está na lei. Aqui não está na lei, mas é como se estivesse. Onde é preciso o Estado. Portanto, nós preparemos. A coragem vem-nos pela palavra de Deus. Nós não conseguimos ficar... Nós somos como Pedro. Nós pensamos que conseguimos seguir sempre e não vai acontecer nada e nunca vamos... Agarremos-nos ao Senhor, porque é Ele, é a sua compaixão, é o seu olhar, é a sua força que nos sustenta. Senão nós não conseguimos ficar em pé. Em terceiro lugar, a decisão. Pessoas que foram personagens que tiveram responsabilidade na crucificação do Senhor, no julgamento. A decisão de condenar Jesus à morte por parte dos líderes religiosos, que tinham a obrigação de ver que tudo aquilo que estava a acontecer era a mão de Deus a realizar o cumprimento profético de uma coisa que estava anunciada e bem documentada na palavra de Deus. Estes homens viraram-se contra Jesus e, na verdade, a sentença de morte, antes de Pilatos era a autoridade política, religiosa e administrativa na Palestina, a sentença tinha que ser assinada por ele. Mas, na verdade, a decisão tinha sido tomada pelos líderes religiosos de entregar Jesus à morte. Eles só não fizeram porque a nossa lei não permite matar.
Mas a decisão tinha sido deles. E eles influenciaram o povo para que Jesus fosse executado. Qual a motivação destas pessoas? Pilatos está acende uma luzinha acerca da motivação que estava no coração dos líderes religiosos, quando diz que eles tinham entregue Jesus por inveja. Por inveja. São notícia. Coisas terríveis, motivadas por este problema, inveja. A Bíblia também dá uma receita. Vamos falar de receitas para curar o nosso coração desse mal. E não pensamos que isso não é que é difícil acontecer connosco. No trabalho, irmãos, família, irmãos com inveja uns dos outros. Isso é muito comum, muito comum. A palavra de Deus dá-nos uma receita para curar o nosso coração. Contentar-nos com o que temos. Não termos olhos altivos. Davi dá uma experiência e diz: eu olhava para aqueles que fazem mal, ficava incomodado. Eu sou um homem justo, pratico o bem, acontecem as piores coisas. Aqueles que fazem o mal, só fazem o mal, só pensam no mal, por inveja e por outros motivos, e está tudo bem com eles, têm saúde, têm riqueza, parece que nada acontece com eles. Davi olhou assim, e nós só olharmos, vemos muito isso a acontecer muito. O problema é que Davi entrou, diz ele: eu entrei no santuário de Deus e eu ouvi qual era o fim deles. Não tínhamos inveja do ímpio, não tínhamos inveja do perverso, não tínhamos inveja daquele que enriquece de forma desonesta e desleal. Devemos invejar as coisas santas, buscar as coisas santas, as coisas que vêm de Deus. Ainda no julgamento, uma outra personagem, Pilatos. A decisão de decretar a sentença de morte de Jesus por parte de Pilatos é motivada por duas razões. Nós pensamos assim: Pilatos, o que é que leva um homem que convictamente sabia que Jesus era inocente a condená-lo? Pensar, aquele homem, ele no tribunal, ele diz: eu não tenho, vocês podem falar o que falar, eu não vejo nenhuma culpa neste homem. O que é que leva este homem, que tinha convicção de que Jesus era inocente, a condená-lo e a executá-lo? Medo. Diz-nos a palavra de Deus que ele teve medo dos judeus, e teve um outro pormenor também: desejo de agradar aos líderes religiosos e ao povo. O pecado às vezes toma forma requintada, fica aprimorado, toma rumos de requinte, e é aí que nós temos de ter mais cuidado. É aí que nós temos mais cuidado. Então, o medo de Pilatos, a motivação que o levou a sentenciar Jesus à morte, ele que sabia que Jesus era inocente, ele próprio diz, eu não entro em questões do sangue, avisado pela sua mulher, também já tinha sido avisado, eu não quero entrar em questões do sangue deste homem. Leva a tomar decisões erradas. E o medo e o desejo de agradar, estas duas coisas juntas. Nós, é como digo, em tudo isto, o nosso coração funciona desta maneira. Se nós deixarmos que estas coisas se apossem no nosso coração, o medo e o desejo de agradar, normalmente, estas duas coisas juntas, resultam sempre do benefício do culpado e do castigo do inocente. Nós não conseguimos tomar decisões justas se
deixarmos que estas duas coisas se apossem no nosso coração: o medo e o desejo de agradar. Até mesmo em aspectos de anunciar a salvação. Se nós amamos realmente as pessoas e as queremos falar, nós temos que lhe dizer a verdade. Se não te arrependeres, vais para o inferno. Se não entregares o teu coração a Jesus, estás sob a condenação. Temos que dizer. Não podemos agradar as pessoas. É um discurso que não agrada, mas é um discurso verdadeiro. Este homem pratica um ato conhecido mundialmente. Mesmo aqueles que conhecem pouco da Bíblia sabem que a expressão "eu daí lavo as minhas mãos", a expressão "daí lavo as minhas mãos" vem deste acontecimento de Pilatos, desta ação, desta prática que Pilatos fez. Pilatos sabia que Jesus era inocente. E ele diz: eu vou decretar, mas eu não quero responsabilidade aqui. Eu vou lavar as minhas mãos. O mesmo é dizer: eu estou inocente. Eu quero dizer que perante a cruz, perante o julgamento de Jesus, nenhum homem, todos nós que estamos aqui nesta sala, nenhum é inocente. O único inocente que estava ali era Jesus. E Pilatos faz confissão disso. Nós não somos inocentes. Nenhum homem fica inocente perante aquele que é verdadeiramente inocente, Jesus Cristo. Que o Pilatos coloca-se numa posição que nós gostamos muito: neutralidade. Nós gostamos disso. Nós gostamos de nadar na neutralidade. Nada nos incomoda. Nós não somos responsabilizados de nada. Mas a neutralidade perante a cruz do Senhor não é possível. Todo o homem é culpado. Jesus é o único inocente. A prática de lavar as mãos, eu não quero responsabilidades de Pilatos. Pilatos irá ser julgado por esse ato. Ok, vimos o que está a acontecer. Assim ao longe, vemos estas personagens, a motivação delas. Mas vamos nos aproximar um bocadinho mais do palco, do estrado onde estas coisas estavam a acontecer. E vamos ver 3 pessoas importantes na história da redenção. Nós vemos Judas, Pedro, os líderes religiosos, Pilatos. Mas para vermos as 3 pessoas mais importantes da história da redenção, nós temos que nos aproximar mais, chegar mais perto. É como quem assiste a concertos ao vivo, está cá ao longe, mas vê algumas coisas, mas não consegue ver os pormenores. Então, se nós chegamos um bocadinho mais perto, nós vamos ver as 3 pessoas mais importantes na história da redenção. E vamos ver qual foi a motivação pela qual elas estavam ali. Na verdade, fisicamente, as únicas pessoas que se viam naquele monte eram 3 cruzes, ao meio de Jesus, e de um lado e do outro 2 malfeitores. Mas quando estou a falar das 3 pessoas mais importantes, não estou a falar desses 3 personagens, ou melhor, estou a falar de um deles, Jesus Cristo, que estava no meio, mas não estou a falar dos 2 que estavam um ao lado e outro ao outro. Começamos pelo propósito e pela motivação de Jesus. O propósito, a motivação de Jesus nunca foi, é bom que nós possamos entender a obra da redenção, nunca foi atrair para si só a exclusividade da obra da redenção. Parece uma coisa que pode incomodar os nossos ouvidos. Mas a obra da redenção, praticada por Jesus, executada por Jesus, nunca foi o seu propósito atrair para si só a obra completa da redenção. Pelo contrário, através do seu sacrifício, o seu objetivo maior era glorificar o Pai.
Nós somos salvos pela graça de Deus, uma obra conjunta do próprio Deus. Eu gosto de pensar no seguinte: o momento mais importante da história de Deus, porque a Bíblia é a história de Deus e da história da humanidade, a redenção do homem, que foi profetizada durante muitos anos, iria finalmente acontecer, e teve a participação do nosso Deus triuno, o Pai por inteiro. O Pai, o nosso Deus, Ele é indivisível. E a participação, a obra da nossa redenção realizada, executada por Jesus Cristo, ela teve a participação do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero falar primeiro do Pai. Então chegamos à cruz, chegamos mais perto do palco e vamos começar a ver o desenrolar da história de Deus, da história da redenção. Nós somos beneficiários. Mas o propósito maior de Jesus foi glorificar o Pai. Pai, é chegada a hora, glorifica. Com a glória que eu tinha quando o mundo existia. O propósito maior era de Jesus, o que estava mais no coração de Jesus era fazer a vontade do Pai. O Pai. É bom que nós pensemos que o Pai, Deus o Pai, não foi um mero espectador no plano, na obra da redenção, que estava a ser realizada pelo Filho. Isto é, Deus não estava. Nós temos uma expressão que é dita por Jesus do alto da cruz, que diz: Deus meu, porque me desamparaste. E a nossa mente começa a fabricar imagens, porque nós somos muito hábeis nisso. E pensamos, Deus estava a olhar. Deus era um espectador daquilo que estava a acontecer. Mas Deus não foi um mero espectador. Deus, o Pai, não foi. A obra foi realizada. O Deus triuno estava reunido para realizar a obra da nossa salvação. Cada um tinha o seu papel, cada um tinha a sua responsabilidade, cada um executou o plano. Pilatos dá mais uma vez Pilatos dá uma luzinha sobre a participação de Deus o Pai. Pilatos estava a julgar Jesus. E Pilatos puxa das credenciais do seu poder e diz assim: tu não dizes nada, estão-te a acusar e tu não dizes nada, eu sei que tu és inocente, diz alguma coisa. E Jesus ficava calado. E Pilatos diz assim: eu tenho poder para te matar, para te mandar matar, e tenho poder para te soltar. E Jesus vira-se para ele e diz: nenhum poder terias sobre mim se do Pai não te fosse dado. Quem presidia a todas as coisas era o Pai. Estava no controle de todas as coisas, dava poder a quem queria para que a sua obra fosse realizada. Poder, a participação. Deus, o Pai, não foi um mero espectador. Mais um outro momento especial, quando Jesus entrega a sua vida à morte, conclui tudo aquilo que tinha para concluir. O Pai estava ali para receber o Espírito. Pai, aquele que momentos antes tinha dito: Deus meu, porque me desamparaste, vira-se e diz ao Pai: Pai, toma-me o Espírito, eu entrego nas tuas mãos, recebe. Uma coisa também, Deus, o triuno Deus, a realizar a obra da nossa salvação. Motivação de Deus. Qual foi a motivação de Deus? Deus também age por motivação. Ele criou-nos, não foi assim um acidente. Criou o homem, não foi um acidente, aconteceu. Não. Criou o homem com um objetivo, uma motivação, para o louvor da sua glória. Deus age assim. Nós fomos criados à imagem de Deus, é por isso que o nosso coração também funciona assim. Motivação de Deus, o Pai, de salvar o mundo, sacrificando o seu próprio Filho. Eu disse, tudo assenta sobre colunas da revelação profética do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos, acerca da morte de Jesus, ao Pai, agradou-me Ele, fazendo-o enfermar. É difícil perceber isso. Ao Pai, agradou-me Ele,
Os atos estavam a ser feitos pelos homens, mas Deus estava controlando. O pecado estava a ser castigado no inocente, no santo, no justo, no próprio Filho de Deus. E era Deus que estava a fazer isso. Ou algum homem tinha poder para matar Jesus, se esse poder não fosse dado por Pai. O Pai estava no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, nós vemos uma outra pessoa da Trindade, o Deus triuno, reunido, completo, inteiro, para realizar a obra da nossa salvação. O Espírito Santo. Qual foi a participação do Espírito Santo na obra da redenção? Jesus inicia o seu ministério dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os cegos, para expulsar, libertar as pessoas do demónio. Quando é que estas coisas foram consumadas? Quando é que estas coisas foram completas? Todos os milagres físicos, materiais, feitos por Jesus durante o seu ministério, apontavam para um milagre maior. A plena redenção do coração do homem. Algo mais perfeito, algo mais sublime. Tudo aquilo que nós vemos Jesus a fazer, curar, a alimentar, todos esses eram sinais que apontavam para uma coisa muito mais sublime, muito mais perfeita, muito maior, que visava, na verdade, todas essas coisas foram alcançadas na cruz por aquele que foi ungido pelo Espírito de Deus. Ele próprio diz, ele sendo Deus, sendo o próprio Deus, dizendo de si mesmo: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou igual em poder, tenho poder para tudo, mas eu fui ungido. Lê a palavra profética e diz: eu fui ungido para fazer estas coisas. E todas estas coisas foram consumadas na cruz. O verdadeiro ungido de Deus. E a motivação do Espírito Santo é revelar o Pai e revelar o Filho. Dar a conhecer o Pai, o Filho e a sua obra. O Filho, por último. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o executor do plano da salvação. Eu gostava que nós imaginássemos um homem na Terra com poder para fazer tudo. Nós imaginávamos alguém na Terra capaz de fazer tudo. Nada lhe está vedado, nada lhe está impedido, nada lhe é impossível, nada lhe é difícil. Uma pessoa na Terra é capaz de fazer isso tudo. Esse homem seria exatamente igual a Deus. Jesus Cristo, ele próprio era o verdadeiro Deus e era, na verdade, o Filho de Deus. E esse homem mudou, na verdade, tudo. Ele foi capaz de fazer tudo, mas mudou de uma forma que ninguém estava à espera. Sacrificando a sua própria vida e sacrificando a sua própria vontade. Eu gosto de pensar numa coisa. Se me pedissem uma palavra para resumir Jesus Cristo, essa palavra era submissão. Completa submissão. As pessoas podem resumir a nossa vida com uma palavra. A palavra era submissão. Submissão absoluta, completa. A motivação de Jesus. Qual foi a motivação de Jesus? Glorificar o Pai pela perfeita obediência à sua vontade, obediência até à morte da cruz, dando a sua própria vida para nos salvar. Nossa vida para nos salvar da condenação. Na cruz, Jesus realizou o acontecimento mais extraordinário da história da humanidade. O acontecimento mais extraordinário da história da humanidade foi efetuado na cruz. Na cruz, por meio de Jesus, o plano mais perfeito foi finalmente realizado. Na cruz também, em Jesus Cristo, segundo Adão, o propósito primário, o principal propósito de Deus foi realizado. Um homem, Jesus Cristo, o homem, totalmente homem, homem por inteiro, cumpriu toda a vontade de Deus, glorificou ao Pai através de toda a sua vida.
Deus tinha esse propósito. Esse propósito nunca tinha sido conseguido. Nenhum homem tinha sido capaz de o fazer. Deus enviou o seu próprio Filho. Tornou homem. Para que, como nós, vivesse sujeito a tudo o que nós vivemos sujeitos. Mas ele obedeceu ao Pai em tudo. O propósito de Deus foi alcançado. Na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi, na verdade, sacrificado. Na cruz também, o autor da vida, todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada foi feito de Deus. Encontrou-se com aquele que tinha na sua mão o poder, o império da morte. As duas forças do universo caído muito antes do homem, por causa de um ser que Deus tinha criado, que se rebelou contra Deus para se revoltar. Aquele que tinha na sua mão a vida, o autor da vida, encontrou-se com aquele que tinha o império da morte e o derrotou e aniquilou e venceu por completo. Na cruz de Jesus Cristo, o homem perfeito, tudo foi feito em Jesus Cristo, concluído com o êxito. Só queria terminar com duas personagens que assistiram a isto tudo. Um estava pendurado à esquerda, outro à direita do Senhor. Essas duas personagens representam todas as pessoas que estão nesta sala e todas as pessoas que existem à face da Terra. Essas duas pessoas que assistiram a isto tudo representam tudo. Todas as pessoas que estão nesta sala e todas as pessoas que estão na Terra. Um foi condenado e outro foi justificado. Estavam os dois presos, ninguém se conseguia mexer. Um, no seu coração, motivado pelo alívio rápido do seu problema, do seu sofrimento, ele virou-se para Jesus e desafiou Jesus. Blasfemou dele, zombou. Disse: tu és aquilo que dizes ser. Livra-te. Livra-nos a nós e livra-te a ti e livra-nos a nós isto é, isto também fala da motivação dos nossos corações. Vamos a Jesus só para sermos aliviados? Seguimos Jesus só para que a vida nos corra bem? Para não termos problemas? Isso não nos conduz à salvação. Por outro lado, o outro homem estava preso, incapaz de fazer qualquer coisa que fosse. Acabou por morrer. Mas ele, de braços abertos, olha para Jesus e, com o coração verdadeiramente arrependido, com a motivação certa, ele diz: eu quero estar no teu reino. Eu reconheço que tu realmente és aquilo que dizes ser. És o rei. És verdadeiramente o rei. Eu quero estar no teu reino. E Jesus vira-se para ele e diz: hoje tu vais estar comigo no paraíso. E este desafio, eu queria deixar este desafio. Hoje, tu podes alcançar também a salvação da tua alma. Podes vir muitas vezes à igreja. Ou podes até desprezar a igreja. Eu li esta semana uma das coisas mais chocantes que tinha lido até hoje. Li uma frase mais chocante que eu li até hoje. Na verdade, na Bíblia temos também esse princípio, e a frase é igualmente dura e difícil. E tem paralelos com aquilo que eu vou dizer. Um homem começa a sua palestra. A assembleia é uma assembleia de crentes, jovens crentes. E as primeiras palavras dele na palestra diz assim: vocês confessam que estão salvos, são crentes, mas não vêm à igreja. Não sentem necessidade de vir à igreja. Os crentes são reunidos, vocês não aparecem. Eu temo que vocês estejam a caminho do inferno. Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. A igreja não é pouca coisa. Quando a igreja se reúne, é algo importantíssimo para Deus. Importantíssimo para Deus. Se nós desprezamos isso, nós estamos a desprezar Deus. E podemos e devemos ter cuidado, porque podemos estar a caminho do inferno. Jesus diz uma coisa muito parecida, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando
Jesus convida e diz: fazer isto em memória de mim. E nós ficamos em casa, não queremos saber. Algo está muito mal na nossa vida. Então, isto é para aqueles que já confessam a Jesus como Salvador. Para aqueles que ainda não o fizeram, que cada um possa aferir o seu coração neste momento. E esta é uma oportunidade singular para poder entregar o seu coração a Jesus. E aquele homem na cruz é a primeira pessoa que é salva após a morte do Senhor. Ele morreu depois do Senhor. Jesus foi o primeiro a morrer. Depois é que morreram os condenados que estavam ao lado. Estes homens acabaram por morrer, mas Jesus, este homem, este salteador, é a primeira pessoa, é o primeiro crente que é salvo por causa de olhar para a cruz. Se olhares para a cruz de Jesus com a motivação certa, o Senhor vai te dar a salvação, porque Ele prometeu e vai fazer. Que o Senhor abençoe a sua palavra, perdoe um bocadinho o passar do tempo, mas tinha que ser assim. O Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações.